Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma aulinha de geografia. Vamos dar continuidade ao capítulo 7. Pega o material e vamos começar nossa aula, tá certo? A indústria ontem e hoje. Lá no início, quando a indústria começou a se desenvolver na Europa, as leis trabalhistas elas ainda não existiam, ou seja, as pessoas eram obrigadas a trabalhar muitas horas durante o dia em situações precárias e, além de tudo, ainda com os salários, olha, muito baixos. Mas, com o passar dos anos, as leis começaram a existir, leis trabalhistas começaram a existir e os trabalhadores eles começaram a conquistar espaços e condições de trabalho. Entendeu? Hoje no Brasil, um trabalhador ele não pode trabalhar mais do que 44 horas por semana. Ele não pode trabalhar mais do que isso. E, além de tudo, ele é obrigado também a usar equipamentos de segurança, dependendo da área de trabalho dele. Então, as leis foram mudando, né? Se vocês observarem aqui, essas duas indústrias, olha, uma de 1920 e essa outra em São Paulo de 2017, o que é que a gente pode observar comparando essas imagens? As máquinas, elas aumentaram de tamanho e o que foi que aconteceu? A quantidade de trabalhadores diminuiu. Olha só, as máquinas, a diferença aqui, que também, isso aqui são duas indústrias de gráfica, certo? A quantidade de trabalhadores, olha, nós podemos ver duas pessoas aqui apenas, e nessa outra, muitos trabalhadores. Então, o que a gente chega à conclusão? Que as máquinas, elas estão começando a substituir as pessoas, não é verdade? A indústria e o ambiente. Olha só, no passado, a maior parte dos resíduos industriais, que são os resíduos o quê? Que as indústrias liberam, né? Como o ar poluído, a água contaminada e o lixo sólido, ele era descartado direto na natureza, e sem nenhum tratamento e sem nenhuma fiscalização. Hoje em dia, alguns impactos ambientais continuam sendo realizados pelas indústrias. Só que hoje existe o quê? Existem leis que buscam controlar o lançamento desses poluentes na natureza e assegurar que o lixo industrial seja tratado antes de ser lançado na natureza. Então, antigamente eles faziam de qualquer forma sem ter fiscalização nenhuma e era tudo descartado mesmo na natureza. Hoje ainda acontece esse descarte na natureza, mas existe uma fiscalização e existem leis que fazem com que as indústrias tenham mais responsabilidade com tudo aquilo que é lançado na natureza. E quais são as atitudes que essas indústrias devem fazer para diminuir esses impactos ambientais? Olha só, o primeiro deles é a instalação de filtros nas chaminés. Colocando filtros nas chaminés, o filtro ele vai impedir que os gases poluentes sejam lançados direto na natureza, ou seja, esses gases eles são filtrados antes de serem liberados na natureza. Outra forma é tratar os esgotos, fazer com que toda essa água contaminada utilizada nas indústrias seja tratada antes de ser liberada na natureza, ser devolvida para a natureza, né? O reflorestamento, que vocês sabem que tem muito desmatamento, que as indústrias elas desmatam muito para produzir, às vezes para pegar madeira ou para construir as suas fábricas. Então, outra regrinha para as indústrias é fazer o reflorestamento, ou seja, devolver tudo que eles destroem para a natureza. A reciclagem, reciclar materiais. Reutilizar os materiais utilizados na indústria para diminuir a quantidade de lixo que é emitido, que é descartado na natureza. Então, reciclando os materiais, diminui o que? A quantidade de lixo. E reutilizar os materiais, como copos descartáveis, cada um evitar o uso do copo descartável, cada um levar o seu próprio copo para passar o dia todo, ou então você utilizar o mesmo copo durante todo o dia, entendeu? Então, fazer a reutilização desses materiais para também diminuir a quantidade de lixo jogado na natureza. As indústrias, é possível não destruir o ambiente? Sim, se cada um agir com responsabilidade, as indústrias elas conseguem trabalhar sem precisar destruir o
meio ambiente, né, que é tão importante para nós. Olha. Uma das principais e mais simples medidas para promover a sustentabilidade na indústria está na manutenção periódica, ou seja, você fazer a manutenção dos seus equipamentos em períodos regulares, ou seja, de tempos em tempos, com períodos certos. Na questão de fazer essa manutenção das máquinas e no equipamento. Você fazendo a manutenção vai diminuir muito o impacto ambiental. Ou seja, a máquina limpa ela não vai emitir tantos gases poluentes, não vai contaminar tanto as águas, porque essas máquinas elas são lavadas com as águas de rios, né? Então, todas essas impurezas são devolvidas para a natureza. Fazer o correto descarte do lixo, lembrando, reciclar, reutilizar e descartar corretamente o lixo, que você não consegue fazer a reutilização, ter o descarte correto. E, além de tudo, vale destacar que as políticas de sustentabilidade também contribuem para a imagem das empresas, uma vez que o público começa a associar a marca às questões ambientais e de consciência coletiva. Ou seja, muitas vezes, quando as pessoas começam a ouvir que certa marca está destruindo o ambiente, eles começam a evitar comprar produtos daquela empresa. Então, se a empresa ela mostrar para o consumidor que ela está tratando a natureza com respeito, ela vai ficar vista de uma maneira bem melhor e as pessoas vão começar a querer comprar consumos daquele, porque sabe, comprando aquele produto não vai estar prejudicando tanto o meio ambiente, como a gente vê tanta a propaganda da Faber-Castell, né? Que é feito de produtos de reflorestamento, ou seja, ela se importa com a natureza, então faz com que ela seja bem vista para os consumidores, certo? Agora vocês irão realizar as atividades das páginas 113 até a 115. Realiza que nós faremos a correção pelo Meet e a nossa aula encerra por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau para todos.